Feliz sábado a todos. Para você que nos assiste de casa, através do canal da igreja no YouTube, que o Senhor te abençoe, que você tenha um sábado maravilhoso na presença do nosso Deus, no dia santo, da qual Ele mesmo decidiu criar. Lá na criação, depois de tudo pronto, Deus decide criar mais algo, mas dessa vez não coisas, e sim um tempo dentro do tempo. E nos reservou mais 24 horas, e Ele santifica essas horas, e Ele faz com que essas horas sejam um tempo precioso no nosso relacionamento com Ele. Portanto, hoje é dia de você abrir mesmo o seu coração e deixe que a presença do Espírito Santo inunde o teu ser nesse dia. Tenha liberdade. O nosso Senhor está nessa manhã caminhando conosco aqui. E Ele sabe exatamente o que se passa agora, nesse momento, aí com você, no seu coraçãozinho. Amém? Ele conhece as suas necessidades, as nossas necessidades. E quando você se coloca com o seu coração aberto, contrito, quebrantado, tenha certeza, querido, o Senhor, Ele te conhece, Ele te entende. E Ele tem o maior prazer de nessa manhã se revelar a todos nós. Porque eu acho incrível que o Senhor, Ele se revela todas as manhãs. E todos os dias são dias especiais. E hoje é o presente. Por isso que se chama presente. É um presente de Deus para nós. E ainda estamos no dia em que Ele preparou para que tudo isso acontecesse. Deus criou esse dia por você, por mim. Amém, queridos? É uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui congregando com os irmãos. Tenho um carinho, um amor enorme por todos vocês e sou muito grato por tudo que vocês têm feito na minha vida. Cada um aqui tem um papel especial na nossa vida. A minha família está aqui, o Isaac, minha esposa, meus outros filhos estão lá na Central. Minha esposa hoje está no Louvor. E hoje eu posso dizer com toda força que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas, André, você não tinha 35 anos já servindo a Deus? Para quem não me conhece, eu vim da Igreja Assembleia de Deus, aqui alguns conhecem o meu testemunho, eu não vou dar hoje por conta do tempo, mas eu fui por 35 anos participante ativo do Ministério das Assembleias de Deus do Brasil. E ali eu pude ter muitas experiências, tive muitos contatos, tenho um carinho enorme, um amor enorme por todos os irmãos, pastores, amigos. E depois de 35 anos, um pentecostal, que os irmãos conhecem como funciona, canela de fogo, hoje está sendo participante desse movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muita gente pergunta, tem muita gente que até hoje, já vão se completar agora 2 anos no mês de maio, e muita gente que me conhece, porque eu gravei 4 CDs, eu participei desse movimento gospel do Brasil, conheço todos os artistas, esses cantores famosos, e tive basicamente com tudo pronto para adentrar mesmo, com muita força, porque já estávamos com um escritório no Rio de Janeiro, com um empresário, com assessoria, com um contrato assinado com a Sony Music, que é uma multinacional no meio da música, é uma das maiores gravadoras do mundo. E quando tudo estava para acontecer, com CDs, o último CD com participações especiais de cantores bem renomados, e aí Deus me tira de tudo isso e me faz vir para estar com vocês aqui nessa manhã, dando esse testemunho. Existe um questionamento por parte de muitos, e eu posso dizer para vocês que é muito simples. Eu sempre estudei a palavra de Deus, sempre tive muita sede, muita fome, muito desejo de conhecimento. E sempre, já falei isso aqui antes, sempre fui muito envolvido com as coisas de Deus, desde criança, desde novinho.
porque eu fui o primeiro da minha casa. Minha família era católica. Eu fui o primeiro. E depois toda a família veio. A minha mãe, por mais de 20 anos, dirigente do ciclo de oração. Algumas irmãs aqui devem conhecer algumas irmãs que fazem parte desse ministério lá. É muito importante. É aquelas irmãs que têm os joelhos calejados, aqueles cabelões de coquinho, e que ficam o dia todo orando e intercedendo pelas pessoas. E minha mãe foi dirigente desse movimento por muitos anos. E minha mãe é dessas que tem o joelho, sim, com aqueles calos no joelho de orar, por tempo de oração. Não que isso mude qualquer coisa. É só para vocês entenderem de onde eu vim, como eu vim e por que eu estou aqui. E Deus foi fazendo um trabalho ao longo desses 35 anos. Não aconteceu da noite para o dia. E eu preciso dizer isso antes de entrar na mensagem, da qual o tema hoje é sacudidura, é hora de despertar, para que você compreenda e entenda o porquê eu estou aqui nessa manhã. Porque nós já estamos vivendo um tempo em que isso vai acontecer com muita força, de forma muito notória. Porque os escolhidos do Senhor, os eleitos, os remanescentes, não estão dentro da igreja adventista. A maioria deles estão aonde? Lá fora, irmãos. E quando eu entendi que eu simplesmente, por muitos anos da minha vida, fiz parte de um ministério, de uma denominação, do qual eu levava a bandeira com muito esmero, com muita graça, mas eu entendi, depois de muito estudar, que Deus tinha suscitado, na verdade, os remanescentes, não é uma placa, não era uma denominação. Os remanescentes eram um movimento que Deus suscita na terra para proclamar as 3 últimas mensagens a ser pregada no tempo final, da qual eu fazia parte, eu faço parte, você faz parte. E eu comecei a ter essa sede de conhecimento, de entender como que isso se sucederia, ou como se sucederá. Porque eu faço parte do contexto, eu estou no cenário, eu estou envolvido em tudo que estará acontecendo no momento final da igreja. Nós fazemos parte de tudo isso. E eu entendi, meus queridos, que a igreja adventista não é mais uma denominação. A igreja adventista não é uma igreja cristã ou evangélica apenas. A igreja adventista do 7º dia é um movimento profético que Deus suscita nessa fase final para um propósito específico e bem definido. Portanto, se você está aqui hoje e entende que você apenas está em uma igreja evangélica ou cristã, como nominal, você um adventista nominal, entenda, não é esse o chamado e o propósito para a sua vida. O chamado e o propósito de Deus para a nossa vida e o motivo de estarmos assentados aqui nessas poltronas tem um grande significado. Deus te escolheu para fazer parte de um povo que levará essa última mensagem para todos os povos. E já disse isso aqui da outra vez, não somos melhores do que ninguém. Apenas sobre nós, Deus incidiu uma luz com muita clareza, com a percepção muito abrangente de tudo, para que nós, como arautos do rei, levássemos essa palavra, essa mensagem, porque há muitos que estão aí fora clamando. Há muitos dentro de igrejas clamando, irmãos, por falta de conhecimento, porque Jesus deixou isso muito claro. Vocês erram continuamente porque vocês não conhecem as Escrituras. E sobre nós adventistas, irmãos, há um peso sobre esse aspecto, porque sobre nós foi derramado, foi jorrado do trono da graça de Deus. E Ele traz esse povo com uma missão muito específica. Por isso esse tema hoje é muito importante, porque nós já estamos vivendo a primeira fase
da sacudidura. Alguém tem dúvida disso, irmãos? Portanto, nós precisamos ter uma clareza muito clara entre nós. Uma clareza clara, né? Ficou muito interessante isso. Nós precisamos ter essa certeza do que nós estamos fazendo aqui. Você já se perguntou por quê eu sou um adventista? Por que Deus me trouxe para essa igreja, para esse povo, para esse movimento? Qual é o papel, o que eu represento nesse movimento? Qual é a minha função? É apenas de estar envolvido na obra que tange a parte estrutural da corporação da igreja, irmãos? Isso faz parte e é importante, mas o nosso chamado vai muito além dessas paredes aqui. Você foi chamado para ser arauto do rei. Eu quero, antes da gente começar, vamos ler alguns versos da palavra de Deus. Abra no livro, na carta de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, nós vamos ler o verso 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, o verso 11. Antes de lermos, como de costume, recline sua cabeça mais uma vez e oremos ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, estamos com a Bíblia aberta, Senhor, que é a Tua palavra, e cremos que é a Tua boca falando conosco neste momento. Portanto, Senhor, que o Senhor faça tudo conforme o Senhor já tem preparado. Que o Senhor possa me usar nessa manhã, que eu não dependa de mim mesmo, nenhuma das minhas habilidades, nenhum dos meus conhecimentos, mas que eu seja totalmente usado através do Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor quer falar. Portanto, nós estamos com a Bíblia aberta e queremos ouvir-te neste momento, Pai, para a glória do Teu nome. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 11 diz assim, na minha versão aqui: e fazei isto conhecendo o tempo certo. Então, já começa deixando claro que há um tempo certo. Que já é hora de quê? Despertarmos do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está o quê? Mais próxima do que quando? Amém, queridos? Você crê nessa palavra, nessa manhã? Então, o recado do apóstolo Paulo e do Espírito Santo nessa manhã, para a gente começar já é hora de quê? Porque iria chegar o momento que nós teríamos a consciência de que já era chegado o tempo. Interessante que eles já estavam acreditando que já era chegado o tempo lá naquela época. E se já naquela época, há 2000 anos atrás, imagine o quanto nós estamos perto hoje, agora. Vamos então para mais um texto. Outra carta de Paulo, agora aos Efésios, no capítulo 5 e o verso 14. É uma outra exortação, uma outra recomendação do nosso querido irmão Paulo. Diz assim, na minha versão: tudo, pois, que se manifesta é o quê? Luz. Por isso ele diz: desperta tu que dormes. E agora ele acrescenta mais algo interessante. Então, já é hora de despertarmos do sono. Desperta tu que dormes.
E olha o complemento aqui na carta aos Efésios. E ele diz mais: além de você despertar daquele que está dormindo, agora ele te recomenda fazer o quê? E levanta-te. Dentre quem? Meu Deus, é forte ou não é? E desperta e levanta dentre os mortos. E o que vai acontecer quando você fizer isso? E Cristo brilhará sobre ti. No verso 15, olhai cuidadosamente o quê? Como vocês estão andando, como andais. Não como os tolos, mas como os... Gente, a palavra de Deus é muito profunda. Só esses versos aqui a gente poderia passar o dia todo hoje estudando só isso aqui, sim ou sim? Mas isso é só para dar uma pequena introdução sobre o contexto que eu quero trazer, sobre a sacudidura. Irmãos, a sacudidura, ela já está acontecendo. Nós já fazemos parte, os nossos queridos irmãos, aqueles que estão envolvidos no estudo e na aplicação da palavra de Deus, os eruditos do nosso tempo, todos estão declarando isso, unânimes. Nós já estamos vivendo a primeira fase. Mas já não aconteceu isso antes, irmãos? Deixa eu ver. Agora sim. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Profeta Amós, os profetas menores, no capítulo 9, o verso 9, é muito conhecido de todo mundo, né? O que diz ali, irmãos? Porque eis que darei ordem, quem está falando? Quem está falando ali, irmãos? O próprio Deus. Porque eis que darei ordem, vírgula, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Agora, olha que incrível isso. Assim como se sacode grão no crivo, sem que o que, irmãos? Sem que caia na terra um só grão. A gente lê esse texto sempre que vai falar da sacudidura, mas eu percebo que muitas vezes a gente passa batido na parte B desse verso. A gente frisa exatamente na parte da sacudidura. Porque Deus vai sacudir. Nós vamos ver vários textos aqui nessa manhã e a gente vai entender, inclusive pelo Espírito de Profecia, como se dará essa sacudidura. Mas no verso 9, do capítulo 9 do profeta Amós, na parte B, muitas vezes nós não nos atentamos. E aqui tem um detalhe que eu acho que faz toda a diferença. Vai sacudir todos os grãos, certo? E não vai cair na terra um só grão. Espera aí. Se todos nós seremos sacudidos, e veremos isso agora daqui para frente, muito forte, de forma muito intensa. Se o grão, o Senhor Deus aqui está prometendo que não vai cair nenhum, qual é a preocupação? Por que nós devemos nos preocupar, irmão Zé Luiz? Ué, se eu sou grão, e eu tenho uma garantia, porque é uma promessa do próprio Deus, que o grão não cairá por terra, qual é a preocupação? Irmãos, a questão é, o trigo e o joio, eles estão juntos a todo tempo. E só haverá divisão exatamente no momento é no momento final. Só aí veremos quem é trigo, quem é grão e quem é palha. Porque até o momento do cultivo todo, o processo todo, são muito parecidos, são aparentemente iguais.
portanto, impossível de detectar aos olhos humanos, ok? Então, será que nessa manhã a pergunta deveria ser: será que eu sou grão ou eu sou palha? Porque quando chegar o momento da prova final, muitos que se dizem grão, muitos que se apresentam como trigo, não resistirão e sairão. Quantos lembram da primeira visão da irmã White? O que acontecia na visão? O que ela viu? Que ela ficou muito assustada e atemorizada. Por quê, irmãos? Existia um caminho muito estreito que ligava a terra ao céu. E todos estavam caminhando por esse caminho estreito, apertado, difícil. Irmãos, o caminho já estava ligado ao céu. Todos podiam ver e contemplar quem? Jesus. E, no momento dessa caminhada, dessa estrada estreita, desse caminho estreito, a irmã White via que muitos caíam durante o percurso. Como assim, irmãos? Como eu posso estar numa estrada que eu estou visualizando o final dela, o destino dela me levará ao encontro do Senhor, a adentrar na cidade santa, e como pode eu ter essa visão, estar no caminho e cair e sair da estrada? Como, irmãos? A questão é, irmãos, se nós estivermos como esses que Paulo está descrevendo, se nós estivermos como os que dormem, irmãos, entenda, as 10 virgens, todas são descritas exatamente iguais. Até o momento dessa narrativa de Cristo, nessa parábola, as virgens são iguais, são 10, e são virgens. E todas estavam vestidas de noiva, a caráter. Todas estavam aguardando quem? O noivo. Todas tinham em suas mãos o quê? A lamparina. Todas tinham azeite dentro da lamparina. Todas estavam com as lamparinas acesas. Mas a Bíblia diz, Jesus diz que eram 5 prudentes e outras 5 eram loucas, nécias. Mas até esse momento estavam exatamente iguais. Tudo igual. E aí, a Bíblia diz que ambas as 10 dormiram. E elas estavam aguardando o noivo. Mas veio nelas um sono, e elas então fizeram o quê? Deitaram e dormiram. Até esse momento, tudo certo, tudo igual. No momento que elas dormem, à meia-noite, ouve-se um grito: eis aí o noivo, saía ao seu encontro. Nesse momento do grito, era que hora? Meia-noite. Irmãos, naquela época não tinha iluminação pública, portanto, meia-noite era trevas densas. Não se via nada à frente do seu nariz. Mesmo o narizão igual o meu, grandinho, não dava para ver. Agora entenda, quando elas acordam com grito, elas se despertam do... Opa, o que Paulo está falando para a gente fazer? Porque, irmãos, nós estamos exatamente iguais nesse momento. A noiva está exatamente igual, aqui e lá fora, tá? Aqui e lá fora, todas estão neste momento iguais. Agora, no momento do grito, como que eu posso sair ao encontro desse noivo se está tudo escuro, trevas densas, é meia-noite? Todas estavam com as suas lamparinas acesas, então é simples, é só ir ao encontro. Mas aí vem um detalhe que faz toda a diferença.
Nesse momento que elas pegam a lamparina para sair ao encontro do noivo, o que acontece, irmãos? 5 delas lembram-se que não tem reserva de azeite, porque a caminhada era longa e no meio do caminho a lamparina ia apagar, porque o azeite que já estava se acabando, era necessário pegar a reserva e fazer o quê? Reabastecer a lamparina. E aí elas se lembraram, 5, as loucas, que até então estavam todas iguais, que elas não tinham reserva de azeite. E elas saem correndo para comprar, porque elas queriam tomar das outras, e as outras não, se nós dermos para você, nós ficaremos sem ambas. Portanto, sai, vai buscar, vai comprar. E elas foram para buscar. Enquanto isso, aquelas 5 prudentes foram ao encontro do noivo. E quando as outras loucas chegaram, o que já tinha acontecido? A porta da graça já tinha se fechado. Já era tarde demais. Portanto, irmãos, a mensagem nessa manhã é só um alerta para você, para mim, que nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos na fase do sono. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, nós estamos na fase do sono. Mas Paulo está dando um recado para mim e para você nessa manhã, através do Espírito Santo, que já é hora de quê? De despertar do sono, irmãos. O diabo não está brincando de ser diabo, e ele sabe que os dias dele estão contados. Portanto, ele já está, a cada dia, intensificando o seu ataque sobre quem? Os remanescentes de Deus. Quem são os remanescentes de Deus para esse tempo final, irmãos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho e a fé de Jesus. Você faz parte desse grupo? Amém? Agora, se você faz parte desse grupo, está sentado, está calado, está deitado como aquele que dorme, você não entendeu por que você é um adventista. E a minha missão nessa manhã é trazer para vocês a clareza de por que eu saí de lá e vim para cá. E por que eu me tornei um adventista? Porque eu entendi simplesmente que eu faço parte de um momento da história que ficará marcado para sempre, aonde Deus suscita um povo nessa terra, não que eles sejam melhores, mais bonitos, não, eles são exatamente pessoas comuns como as outras, é tudo igual, porém, sobre este povo, Deus dá a revelação, a clareza das profecias, mostra que é a importância de resgatar a observância dos mandamentos de Deus, da lei de Deus, traz a este povo para suscitar a guarda do 4º mandamento que foi desprezado ao longo da história, um dos maiores ataques de Satanás contra Deus, porque ele sabe que esse dia é o dia que se remete à adoração do Criador. Então, o sábado, meus queridos, simplesmente é o dia santo para adoração daquele que criou o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Este é o Deus que nessa manhã nós estamos aqui adorando. E ele vai te fazer lembrar que ele é o Criador, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que te trouxe aqui nessa manhã para que você desperte, porque já é hora de acordar, igreja, já é hora de nos colocarmos de pé. Não dá mais para brincarmos. Não dá mais para nos contentarmos e viver uma vida medíocre. O que é medíocre, irmãos? Mediano, de qualquer jeito, do jeito que vier tá bom. Não! Você é especial. Você pode falar, irmãos, hoje eu falo que eu sou adventista, eu estufo o peito, encho a minha boca e falo para todo mundo com muito orgulho, eu sou um adventista do 7º dia. Não sou religioso, não. Eu fui chamado e tenho uma missão. E eu não estou preocupado se eu vou ser criticado, se eu vou ser chamado de alarmista. Irmãos, todo mundo aqui tem um celular, não tem? Quando você quer acordar de madrugada ou algum horário, o que você faz? Você põe para... O que você põe para despertar?
Hã? O alarme. Então, se me chamarem de alarmista, sabe o que eu digo? Glória a Deus. Porque o alarme ele tem uma função específica. Sabe o que ele tem? Como funcionalidade? Despertar. Te apontar que já chegou a hora. Você está lá naquele soninho gostoso, aí ele faz assim, ó. Aí você faz o quê? Não é possível. Mas você acorda. O alarme tem a função de despertamento, de acordar. Então, não fique preocupado se nesse momento alguns vão te chamar de alarmista, de extremista, de religioso. Não importa, irmãos. Sabe por quê? Porque você foi chamado especificamente para proclamar as 3 últimas mensagens angélicas para o tempo do fim. E ponto. Se vão aceitar ou não, não é função nossa, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é quem? É o Espírito Santo. Então cabe a mim fazer o quê? Como aquele semeador que saiu a semear, eu tenho que fazer o quê? Jogar a semente. E a semente, irmãos, vai ser germinada, ela vai brotar, ela vai dar semente ao semeador, pão ao que come, porque assim será toda palavra que sair da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia, mas antes fará o que lhe apraz e vai prosperar naquilo para que o Senhor designou. E ele prometeu e ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Em 1888, os adventistas do 7º dia finalmente tinham a última mensagem de misericórdia completa para pregar a quem? Eu não vou adentrar nesse tema, eu sei que os irmãos estudam muito esse tema de 1888, é só para dar uma pincelada, para que você entenda que já em 1888, o cenário profético para a volta de Jesus, do seu segundo advento, já estava tudo prontinho. O alto clamor proclamaria a continuidade da importância dos mandamentos no contexto de uma fé firme em Jesus como Senhor e Salvador. Tudo dentro da expectativa de quê? Do segundo advento. Está dando para entender, irmãos? Já em 1888, nós já estávamos vivendo, nós não, né? Eles já estavam vivendo esse momento final. A palavra de Deus estava sendo pregada, o alto clamor, mas pela dureza dos corações, por parte da grande maioria, a irmã White diz que nós voltamos para onde? Nós voltamos para o deserto, irmãos. Sabe quando o povo de Deus estava pronto para adentrar a terra prometida? A terra que mana leite e mel? Por causa da dureza do coração daquele povo, o que aconteceu? Para cada dia que eles passaram lá e murmuraram e não acreditaram nas promessas de Deus e não tomaram posse, a cada dia Deus faria eles perambular pelo deserto 1 ano. Quantos anos eles ficaram no deserto? Mais 40 anos. E a irmã White, irmãos, diz que desde 1888, nós voltamos para onde? Para o deserto. Estávamos prontos para entrar às mansões. E volta-se para o deserto. E agora tudo começa de novo. Mas, nesse momento da história, no ano de 2021, o que nós estamos vivendo, irmãos? Novamente, nós estamos vivendo um momento que está culminando para a volta de Jesus. Tudo está se cumprindo, tudo está apontando para isso. E nós já estamos nessa peneira, nesse momento da sacudidura que antecede o alto clamor. Porque, irmão, você acha que vai ser de qualquer jeito? Será que nós vamos proclamar a última mensagem que dominará, que
invadirá o planeta Terra de qualquer maneira? Será que é cochilando? Será que é mais ou menos dormindo que vai dar certo, irmãos? Não. Portanto, primeiro, antes de proclamar, acorde, se desperte, entenda o que está acontecendo. Entenda qual é o real propósito de Deus na sua vida para você estar aqui hoje, agora. Se coloca de pé e aí sim Deus vai te usar de forma muito clara, de forma muito evidente. Amém? A história da Conferência Geral de Minneapolis, em 1888, deve ser estudada e compreendida pelos adventistas do sétimo dia. A grande necessidade para nós hoje é de... Eu grifei lá. O que nós precisamos de verdade hoje, irmãos? Verdadeiro arrependimento, obediência e estudo da palavra de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: quem está dormindo? Quem está cochilando? Ele faz isso aqui? Hã? Quem está dormindo? Quem não está percebendo, está desapercebido? Será que ele está procurando obediência, obedecer a Deus e estudar a sua palavra de dia e de noite? Não, você está cochilando. Eu estou cochilando. Quer ver começar a dar aquele sono maluco, é você começa a abrir a Bíblia e vai ler. É ou não é, irmãos? Você já começa a abrir a boca, começa a coçar os olhos. Por quê, irmãos? É contrário, irmãos. Agora, isso necessita busca. Isso necessita se dobrar, se humilhar. Isso é necessário você massacrar a nossa carne, que só quer conforto, que só quer prazer imediato. Irmãos, a nossa carne, ela quer conforto imediato. Ela quer prazer imediato. A nossa carne não quer pagar preço de oração, de tempo, de consagração, de jejum, de leitura da palavra. Não quer, irmãos. Isso é uma luta. E Paulo descreve isso muito forte. É o espírito lutando contra a carne contra o espírito. Isso é uma luta constante, a todo tempo. É ou não é, irmãos? Mas você tem a garantia de Deus que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ué, então, se eu tenho a garantia que eu já sou muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu não vou perder essa guerra, essa batalha. Basta eu fazer o quê? Tomar posse da militância. Eu vou militar a favor do reino de Deus e eu vou vencer. Porque Deus, o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Ele já me garantiu a vitória. O arrependimento individual, a reforma, irmãos, são muitas reformas que temos que fazer, não temos? Não é só alimentação, irmãos, é muita coisa. É muita coisa. É em todas as áreas da nossa vida. E não é fácil, irmãos. É simples, mas não é fácil. Por que eu digo que é simples? Porque nós já temos a receita. Nós já sabemos o que temos que fazer. É diferente de você ter que criar uma receita. Se você pega uma receita de bolo e você vai simplesmente fazer seguindo o que está no receituário, é mais simples, não é? Do que você ficar da cabeça, o que eu ponho agora? Que quantidade que eu coloco isso e tal. Nós já sabemos o que temos que fazer. Portanto, irmãos, é só fazer. Obediência é obedecer. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus aberta, clara, com a luz jorrando para todos nós. Nós temos o espírito de profecia. E por que nós não utilizamos? Porque muitas vezes nós relutamos. Irmãos, vocês sabiam que dentro da igreja adventista há 3 grupos hoje, bem distintos, em relação ao espírito de profecia? O papel do espírito de profecia na preparação do povo de Deus, o dom profético, que nós recebemos através da nossa querida irmã
White. Agora, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem 3 grupos distintos em relação a isso aqui, ó. Há um grupo que literalmente creem no dom profético da irmã Ellen White, aceitam e colocam em prática nas suas vidas. E usam o espírito de profecia como aquilo que dá amplitude, amplidão das escrituras, para que nós possamos compreender de forma mais simples. Há um segundo grupo que já começa a me preocupar, que é um grupo que hoje acredita-se que parte dos inscritos da irmã White são, de fato, inspirados por Deus, e outras partes, outros escritos, já eram coisas dela mesma. Sabia disso, irmãos? Agora, o grupo que mais me preocupa, que está dentro da nossa igreja hoje, espalhados pelo mundo, é um terceiro grupo que deixa muito claro hoje de que não consideram o dom profético recebido através da irmã Ellen White. E que em nenhuma das suas pregações, em nenhuma das suas mensagens, em nenhum dos seus sermões, em nenhum dos seus estudos bíblicos, eles trazem textos alutivos do espírito de profecia. Eles descartam e desprezam totalmente o espírito de profecia. E isso acontece no nosso meio. Agora, o espírito de profecia, irmãos, ele é propriedade exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não, irmãos. Na verdade, Deus usou essa menina, que começa o seu ministério com 17 anos, para todas as pessoas do mundo, para todas as igrejas do mundo, denominações, porque quando ela começa a ser usada, nem existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda, irmãos. O espírito de profecia é para trazer as revelações para o tempo chamado tempo do fim. E é para mim, é para você, é para a Igreja Adventista, é para a Assembleia de Deus, é para a Igreja Metodista, Presbiteriana, Wesleyana, enfim, Batistas, é para todas as denominações. Pena que a maioria despreza. Mas já há muitos que estão estudando o espírito de profecia de outras denominações. Já tem muitos cientistas usando o espírito de profecia, inclusive na área da medicina, todos sabemos disso. Na área de nutrição. Então, entenda, Deus suscitou esse ministério para o planeta Terra, para esse momento do fim. Portanto, eu vou usar aqui muitos textos do espírito de profecia. Eu acredito que todos aqui da Igreja do Alto Moarama creem absolutamente que o espírito de profecia é 100% de Deus. Amém? Então vamos começar com um grande conflito. Página 622. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre quem? Nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Agora, olha o que está de vermelho. Naquele tempo de provações, qual tempo, irmãos? Agora, tá? Ela está dizendo de agora. Então, ó, naquele tempo de provações, toda alma deverá fazer o que, irmãos? Por si mesma estar de pé diante de Deus. Opa! O que isso quer dizer?
Filho, pega um copinho de água para papai, por favor. Tem aqui? Irmãos, por que nesse tempo toda alma deverá dar conta de si? Por quê? Irmãos, não se assuste. Está chegando um tempo em que... Obrigado, querido. Irmãos, não se assuste. Estamos vivendo em um tempo em que companheiros nossos, líderes nossos, pessoas das quais nós nos espelhamos, nós os temos como referências. Sabe o que vai acontecer? Eles serão joeirados. Eles se afastarão da fé. E a Bíblia diz que, nesse tempo final, levantariam-se homens amantes de si mesmos. Agora entenda, irmãos, se acontece isso, e eu estou firmado no irmão A, B ou C, ou naquele líder, naquele pastor, se ele cai, se ele se afasta, se ele se levanta contra essa obra, que vai acontecer, o que aconteceria comigo? A mesma coisa. Eu vou junto, irmãos. Há muitos que serão levados por serem influenciáveis. Portanto, irmãos, nesse tempo final, você precisa assumir o quê? A responsabilidade de dar conta de si mesmo perante Deus, para esse tempo, para enfrentar esse momento final. Não coloque a sua fé e não se ancore em homens, em mulheres, ainda que sejam aparentemente de Deus. Confie 100% na palavra, no espírito de profecia. Não abram mão do conhecimento, porque é com a clareza do conhecer é que nós teremos a visão clara do que estará acontecendo em nosso meio, e nós não seremos peneirados. Nós seremos daqueles grãos que ficarão dentro da peneira. Nós não cairemos no solo, no chão. O conceito de sacudidura ou peneiramento ocorreu nos escritos de Ellen G. White praticamente ao longo de todo o seu ministério profético, entre 1844 a 1915. Sendo considerado dentro da moldura de 5 períodos básicos, marcados por uma crise específica que influenciou e teve um papel importante na contextualização das citações. A sacudidura escatológica é um período que acontecerá antes da segunda vinda de Cristo. Vai se finalizar com o término do juízo investigativo no santuário celestial, que é o fechamento da porta da graça, abrangendo tanto indivíduos como grupos, tendo como causas rejeição da verdade, a perseguição religiosa, já está acontecendo, irmãos? O sofrimento, já está acontecendo, irmãos? A rejeição do testemunho, da testemunha verdadeira. Está falando para mim e para você. Fique tranquilo, você vai ser rejeitado. A testemunha verdadeira será rejeitada. Os falsos ensinos, e vai ser pregado aonde, irmãos? Aonde que vai sair as pregações falsas? Lá fora? Não, lá já tem. Vai sair aqui. Está falando daqui, irmãos. Não é só lá de fora. Os enganos satânicos, o quê? Então, gente, vai ser coisa muito forte. É para enganar, se possível, até quem? Os eleitos. Mas sabe o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que, se possível, vírgula, não vai cair um grão sequer de trigo. Se você for trigo, você não será peneirado
e levado ao chão. Você não vai cair. Mas tem que ser trigo. Porque o que vai acontecer de agora em diante, irmãos, se possível, enganaria os escolhidos, mas não vai enganar, porque Jesus está falando, se possível, Ele não vai permitir para aqueles que forem fiéis. Fiel. Quem é fiel vai permanecer como rocha, porque está firmado na rocha inabalável. Pode soprar os ventos, pode vir a tempestade, você está firmado na rocha. E quem é a sua rocha? Jesus. Fica tranquilo, você não vai cair. Ao mesmo tempo que dentre o povo de Deus muitos sairão e se unirão aos ímpios. Aqui é triste, né? Ao mesmo tempo que dentre o povo de Deus muitos sairão e se unirão a quem? Aos ímpios. Mas ao mesmo tempo, olha o que acontece. Também muitos sairão dentre os ímpios e se unirão a quem? Aos remanescentes fiéis. Espera aí. Para que esses saiam de lá e venham para cá, depende de quê? Arauto, arauto, trombeta, arauto, trombeta, arauto. Depende de nós, irmãos, proclamarmos. Só tem esse jeito. Vão saindo daqui e Deus vai mandando de lá. Porque vai se cumprir, irmãos. É por isso que eu estou aqui, irmãos. É por isso que eu saí de lá e vim para cá, porque é promessa. E Deus cumpre as suas promessas e agora vai acontecer de forma extraordinária. O diabo, ele não se contenta, ele vai a todo tempo tentar fazer o quê? As contrafações. O diabo vai tentar imitar sempre tudo aquilo que Deus fizer, ele vai tentar imitar. Mas a pergunta é, no final dessa história, você tem dúvida de quem é o vencedor? Não. Portanto, irmãos, enquanto saem, Deus traz de lá para cá. Também muitos sairão dentre os ímpios e se unirão aos remanescentes fiéis, resultando numa polarização em relação aos mandamentos e ao povo remanescente de Deus. Amém? A sacudidura é um processo que tem um aspecto presente. Já começou e está aumentando de intensidade. Um aspecto iminente. A maior e final ainda está prestes a acontecer. E há um aspecto futuro. A grande e decisiva sacudidura ainda vai o quê? Nós só estamos na primeira fase, irmãos. Mas tem muitos que já estão caindo agora. Já. Irmãos, e não se assuste, porque já estamos vivendo tempos em que a falsa doutrina, os falsos ensinamentos acontecerão no nosso meio. E temos que estar acordados, porque se você estiver dormindo, você já percebe, eu tenho um sono muito leve. Quando você está naquele estágio, você não atingiu o sono REM ainda, você está assim meio que, você está dormindo, mas você está escutando, como é que chama? Letárgico. Aí, você fica desatento, você pode conseguir captar algumas coisas, mas você demora para pegar, porque você ainda está naquele estágio dormente. Há muitos nos nossos dias que estão vivendo dessa forma. Estão ouvindo, estão vendo, mas não estão conseguindo é necessário acordar e se colocar exatamente de pé para entender em que momento estamos. Olha só, eventos finais, página 203. O que o irmão A diz? Agora. Espera aí, não é amanhã não? É o quê? Agora. É o quê? É o tempo.
Agora é o tempo. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades, o quê? Atuais, irmãos. Não nos será concedido um outro tempo de graça em que possamos preparar-nos para o céu. É claro ou não é, irmãos? O tempo é agora, é hoje. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós, nos colocarmos de pé nessa manhã e de uma vez por todas darmos uma sacudida e despertarmos desse sono, porque isso nos fará ser joeirados e possivelmente não permanecermos lá na peneira e sermos jogados no chão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja o quê? Irmãos, às vezes a gente só lê. Mas espera aí, é muito claro. Deus está peneirando o seu povo. Ponto. Ele quem? Deus, irmãos. Terá é um povo, uma igreja. E esse povo tem um aspecto muito claro para nós, no Espírito de Profecia. Esse povo terá que ser o quê? Puro. E mais o quê? Santo. Sem santificação é impossível. Não é assim que a Escritura diz? Sem santidade será impossível agradar, estar com o Senhor. Portanto, se nós estamos vivendo uma vida mais ou menos, de forma medíocre, achando que nós seremos os proclamadores da última mensagem, fazendo de qualquer jeito, irmãos, é engano. Pare de se enganar. Eu falo isso para mim a todo tempo, André. Para de se enganar. Não vai ser de qualquer jeito. E não é de qualquer maneira. Deus tem um povo escolhido, zeloso e de boas obras. Um povo que está buscando esse processo de santificação todos os dias, a todo momento da sua vida. Um povo que está buscando lutar contra o pecado a todo tempo. Nós temos um advogado no céu, meus queridos, que intercede, está intercedendo, e ao mesmo tempo ele é o nosso justo juiz. Aproveitemos esse tempo como o Conselho de White, aproveite. Esse é o momento, agora é o tempo. Não haverá outro tempo de graça, é agora. Não deixe para amanhã, irmãos, é agora. Não podemos ler o coração do homem, mas o Senhor providenciou meios para manter a sua igreja pura. Quanto mais próximos do juízo, agora olha isso aqui, hein? Olha esse detalhe aqui, irmãos. Quanto mais próximos do juízo, serão alguns que se manifestarão? Não, o Espírito de Profecia diz que todos se manifestarão. Mostrando o quê? O seu verdadeiro caráter. Irmãos, isso é profecia. Vai acontecer. Custe o que custar. E já está acontecendo. E se tornarão claro a que partido eles pertencem. O peneiramento de Deus está em curso. Está lá em Testemunhos para a Igreja. O que é sacudidura? É um termo utilizado pela inspiração para designar um terrível tempo de provas que sobrevirá à igreja. Por que sacudidura é necessária? Aí Jesus vem em Mateus, no capítulo 3, do verso 24 ao 27, e diz o seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens,
veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do... Que hora que ele veio? Hã? De noite, quando todo mundo estava o quê? Mais uma vez. É hora de despertar, irmão. Sempre que Satanás entra com o joio, é o momento em que você e eu está o quê? Acordado? Não, dormindo. Só acontece isso, irmãos, porque nós damos o quê? Brechas. Nessa manhã, Deus nos convida a repararmos o quê? As brechas. Porque o diabo ele só entra e só lança o joio quando eu e você estamos desapercebidos. E aí o que acontece na parábola? E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o quê? O joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, o senhor não semeou só boa semente? E por que então nasceu também agora o joio? É uma pergunta. Mas a resposta já está lá, irmãos. Por que nasceu? Porque você estava dormindo. Você não estava acompanhando, você não estava vigiando o campo. E aí o inimigo veio e fez o quê? Entrou, semeou e saiu. E deixou a erva lá, daninha. Então, tá simples. Jesus faz uma pergunta na parábola, mas a resposta já está na parábola. Sabe por que aconteceu isso? Porque eles plantaram e dormiram. E não ficaram atentos. E como que acontece na nossa vida? A mesma coisa. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, irmãos. É no momento em que você está cochilando, é no momento que você está dormindo, é que o inimigo vem e coloca o seu dedo e faz confusão, e traz contenda, e traz descontentamento, e traz inveja, porfia, e traz todo tipo de mal. São sementes malignas. E é momento de despertarmos exatamente para estarmos atentos, vigiando. Por isso que Jesus falava, vigiai e... Tem muita gente que às vezes só ora e esquece de vigiar. E o inimigo vem naquele momentinho que você está desapercebido e ele faz o quê? A hora que você vê, o negócio já germinou, já brotou, já misturou. E não dá mais para tirar. Aí vai acontecer, sabe o quê? Você viver na incerteza se você estará até o final. Como grão de trigo que não sai da peneira. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, você não vai cair. Amém, irmãos? Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus. Essa promessa, irmãos, Deus deu lá para Moisés, mas sabe em que momento que isso vai se cumprir? Agora. Porque aos seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Fica tranquilo, meu irmão. Você pode, nós estaremos fugindo para cavernas e a perseguição e a afronta e o negócio vai estar em ruína. Mas você tem uma promessa, você não vai ser atingido. Vão cair 7 pragas sobre esse planeta. Você estará guardado, minha irmã. Nenhuma delas vai te tocar, nenhum sequer fio da sua cabeça. É maravilhoso demais, irmãos, a palavra de Deus. O tempo já foi, irmãos. Eu estou só no começo da mensagem ainda. Mas eu prometo que em um outro momento eu venho e concluo a mensagem, tá bom, irmãos? Porque senão, realmente, é muita coisa. Isso aqui é... A gente tem que ficar aqui o final de semana. Agora começou a primeira fase, velho. Começou a forte sacudidura e continuará. Espera aí. O que a irmã Uai está falando? Começou e vai o quê? Irmãos, pega os detalhes. Por isso que eu grifo ali, ó. E continuará.
E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão o quê? Pronto. Se tinha um conselho para ser dado nessa manhã e a gente já poder ir embora para casa, está aqui. Abrace isso aqui, ó. Todos os que não estiverem dispostos a assumir, não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha vergonha de ser adventista do sétimo dia, não tenha vergonha de proclamar essa palavra, esse evangelho, a mensagem do tempo final, porque foi só para isso que existe esse povo e que levou esse nome. É só para isso, não tem outro sentido. É para isso que fomos chamados. Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida vai ser o quê? Será sacudida, irmão. Posso ler? O Senhor não desculpará os que conhecem a... Falou com você aí agora? Tem hora que ser adventista, irmãos, te coloca tipo na parede aqui assim, ó. E aí? A quem muito foi dado, muito será? É Bíblia, irmãos. Se você queria uma vida cristã light, a igreja adventista, de verdade, não é o seu lugar. Não é o meu lugar. Não adianta querer, irmãos. Não adianta querer se enganar. Não dá. E agora não é momento mais disso. Eu vejo muitos dos nossos que estão preocupados em estar inseridos no contexto da era, desse momento cristão, desse movimento evangélico, dos protestantes atuais, e nós temos que ter uma mensagem e tal, e eu preciso de... Nós temos que ser sábios, obviamente. Não precisa sair atirando pedra para todo lado, não, irmão. Tem que ser sábio. Mas sabedoria é uma coisa e conformidade com esse mundo é outra muito diferente. A Bíblia diz, e não vos conformeis com este mundo. Nunca, irmãos, não dá para conformar. A igreja adventista não dá para se conformar em querer ser parecida com as outras. Por quê? Porque o chamado não é esse. Nunca foi para isso. Nunca foi. O chamado não é para ser exclusivistas, não, irmãos. Nada disso. O chamado é simples. Prega as 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E faz o quê? E adorai, e adorai, e adorai. Quem? Aquele que criou, o Deus Criador. O Deus que criou os mandamentos, que criou o 4º mandamento, que é o sábado, para você adorar. Ele santificou. Amém, irmãos? O que causa a sacudidura em nosso tempo na primeira fase? Primeiro, as falsas doutrinas e teorias. Isso já está rolando com muita força, viu, irmãos? Fiquem atentos. E até importa que haja entre vós heresias. Por quê? Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo estava deixando circulado lá já, irmãos. Deus despertará seu povo. Se outros meios falharem, introduzir-se-ão entre eles heresias, as quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. Espírito de profecia. Ao ouvir a sacudidura, pela introdução das falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia o quê? Movediça. Vai afundar tudo, irmãos. Escorregam para qualquer posição para agradar o quê? As tendências. Os seus sentimentos de amargura. Irmãos, não se preocupe em ser aceito. Se preocupe em ser aceito por Deus. Não pelo homem. Se preocupe em cumprir o propósito e o desígnio chamado pela qual fomos eleitos por Deus.
Sadraque, Mesaque e Abednego, já falei isso aqui. Se fosse hoje, será que eles não faziam aquela oração light? Senhor, nós vamos dobrar aqui, mas só porque o senhor sabe, né? Nós não vamos adorar essa imagem. Vamos dobrar aqui só porque, para fazer de conta. Mas o senhor sabe que nós só adoramos ao Senhor. Será que nós faríamos essa oração, irmãos? Sabendo que o fogo está ali te esperando e você vai cair. E o rei mandou esquentar mais 7 vezes. Nem sei como que é isso, esquentar 7 vezes. Agora entenda. Podia ou não podia ter feito isso? Normal, gente. Senhor, nós só vamos estar aqui. Nós estamos só fazendo de conta. Nós só estamos cantando essas músicas porque nós estamos no meio, gospel e tal. Nós vamos comer, nós vamos vestir assim só para a gente poder ter aceitação. Nós vamos nos infiltrar aqui. Senhor, o senhor tal. Irmãos, não. Nós temos um específico chamado. E se você se alistou para isso, se revista de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o quê? Os dias os maus, os dardos inflamados do maligno, as hostes e as potestades do inferno, que andam nas regiões celestiais, porque a vossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue. Irmãos, chegou a hora, é o tempo final. Para de brincar de ser crente, para de brincar de ser adventista, irmãos. Talvez vocês nunca vão me chamar mais aqui, né? Mas Deus só me trouxe para esse movimento, é para isso. E aí, não tem jeito. E eu fiz uma oração quando eu fiz a minha decisão, eu falei, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, porque senão não tem sentido nenhum vir para cá. Qual o sentido de eu vir para cá, irmãos? Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão introduzidos aos enganos de quem? Do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão de quê? Da fé. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário, irmãos. Se vocês não sabem, irmãos, já está acontecendo. Dentro da igreja adventista já tem um grupo que não acredita na doutrina do santuário. Sabia disso? Já tem um grupo que não aceita mais a doutrina do santuário como nós ensinamos. Dentro da igreja adventista. Mas você está assustado por quê? O espírito de profecia, irmão White, já está aí há muitos anos, irmãos. Faz 200 anos. Qual que é o espanto? Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Está lá em Evangelismo, página 224. E o Testemunhos para a Igreja, volume 6. Irmãos, vou correr aqui, tá? 5 minutinhos? Pode? O que os fiéis precisam fazer para não serem abalados pelas heresias que se levantarem em nosso meio? Eu creio que é importante nós, frisarmos isso aqui, né? Quem quer saber, irmãos? Ali, ó, tá claro. Ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo o quê? As Escrituras, e nem o poder de Deus. Agora, o Espírito de profecia. Vocês estão vendo que eu coloco um texto da Bíblia e um texto do Espírito de profecia? Porque um complementa o outro, irmãos. É claro isso, gente. Pelo amor de Deus. Quem não enxergar isso aqui, misericórdia. O Senhor deseja que toda alma que professa crer na verdade tenha um conhecimento de que forma? Inteligente, irmãos. Você tem que entender o que é a verdade, do que seja a verdade. Por quê? Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Será sacudido tudo quanto possa ser sacudido. Não cumpre então a cada um compreender as razões da nossa fé? É isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Entenda por que você é adventista de uma vez por todas. Por que você está aqui? Para que você foi chamado? Por que você foi escolhido? É simples, irmãos. É fácil? Nunca foi. Nunca foi.
Vai ser agora? Também não. Mas é simples, sabe por quê? Está tudo disponibilizado para nós, irmãos. Só não sabe quem não busca. Concorda, irmãos? Está disponível para nós. Olha a riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes. Irmãos, são mais de 100.000 páginas escritas com riqueza de detalhes, para nós não sermos enganados. Isso aqui começa a segunda fase, eu quero só ler um texto aqui que eu acho importante para a gente finalizar. Que não vem distante o tempo em que toda alma vai ser provada, esse tempo, o ouro será separado da escória, da igreja. Aonde que vai ser separado, irmãos? É dentro da igreja. De qual igreja que ela está falando aqui? É da igreja adventista, irmãos. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquele que consiste só de aparência. Olha isso aqui, ó. Você que está em casa, preste atenção nisso aqui, ó. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado. É aqui dentro, tá? Então se apagarão, transformando-se em trevas. Misericórdia. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Uai, de longe você está avistando o quê? Ricos campos de trigo. Mas, quando você vai ver, o que que é? Estrelas cujo brilho já se apagaram. E por essas que virão as falsas teorias e doutrinas heréticas que será pregoada no nosso meio. Já está acontecendo, irmãos? Não preciso te falar, né? O que causará essa sacudidura final da igreja? A falsa chuva serôdia. Já está acontecendo, irmãos? Mas vai intensificar, viu? Vai intensificar. Agora que o negócio vai começar com muita força. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais, aqueles que só dizem que é, mas tem pessoas que são honestas. E das igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão. Amém? Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Eles esperam enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Só vai acontecer se você abrir sua boca. Pregação da verdade. O que acontece com a igreja geral quando é dado o testemunho direto? Qual será o resultado de recusar a mensagem do Senhor? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Irmãos, esse tipo de mensagem aqui, a maioria hoje não quer ouvir mais. E fala: não, pelo amor de Deus, prega outra coisa. Irmãos, mas não dá, eu não consigo, eu só vim para cá para isso. Jesus pregava e alguns falavam: é muito duro isso que você está falando, não dá para eu ficar te ouvindo mais. E fazia o quê? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Fica tranquilo. Quando você vê alguém que se ausentou desses bancos, fica tranquilo. Mas tem que ser falado o que tem que ser falado. Porque alguns sairão, mas Deus trará outros de lá para cá. Beleza? O sinal da besta nós já sabemos que vai evidenciar, obviamente, dentro desse sistema, né? E o domingo entra com uma parte decisória entre o selo de Deus e a marca da besta. Então, o domingo será o ponto de destaque do sistema da besta. E já está acontecendo, se vocês estão acompanhando aí na Europa, já estão fomentando com muita força agora a questão do domingo, já fazendo um apelo para a família, para as igrejas, para um dia de guarda, um dia realmente
que todos pararão. Isso já está sendo combinado com muita força junto ao Vaticano, enfim, para salvar o planeta. Então, o sábado vai ser a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido, até aqui dentro da igreja, vocês sabem disso. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Lembra de Malaquias? Então verás a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Vai ficar evidente, tá? E o sábado e o domingo vai destacar isso, irmãos. Se preparem, já está acontecendo. Logo virá um decreto. Logo virá um decreto. É lei. Aí é que muitos vão querer se despertar, mas aí a portinha vai estar sendo fechada logo em seguida. Talvez não dê tempo. Por isso que o tempo é agora, é hoje. Desperta, tu que dormes. Se coloca de pé para você entender, de uma vez por todas, por que você está aqui. Nós sabemos que, desde 1950, nós temos tido um grande desafio dentro da corporação, dentro da Igreja Adventista. Uma linha teológica que está trazendo um discurso mais moderno dessas implicações de aceitação, de se inserir no contexto, de ser visto, de ser bem visto, de ser recebido. Gente, óbvio, isso é muito bom, desde que não fira os nossos princípios. Porque Jesus, ele ia e assentava-se com os publicanos, com os pecadores. Ele comia junto com eles. A pergunta que eu faço para vocês, ele pecava junto com eles? Ele descumpria a lei junto com eles? Ele falava besteira junto com eles? Não, irmãos. Jesus nunca deixou de ser Jesus, mesmo estando cercado de pecadores. Jesus nunca deixou de ser santo, porque convivia juntamente com os pecadores. Portanto, nós, adventistas do sétimo dia, nós temos que entender o cenário que nós estamos vivendo. O que está acontecendo no mundo. Sabemos e temos que ter essa visão das pessoas que ainda não têm o conhecimento, o pleno conhecimento que você e eu temos. Nós temos que aceitá-los, porque são sinceros, há muitos sinceros. O que nós não podemos é abrir mão dos nossos princípios de verdade, descritos na palavra do Senhor e pela lei, pelos seus mandamentos, para simplesmente nos adentrarmos e sermos aceitos. Não é por esse caminho. Nós teremos que ser aceitos por quem nós somos. Os apregoadores dessa mensagem para o tempo final. Porque muitos que estão lá ouvirão essa mensagem e virão e formarão parte dos remanescentes, que não terá uma placa distinta mais com um nome específico. Serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a fé de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o povo que vai adentrar e encontrar-se com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor, para sempre. Amém? Que nós possamos, aqueles que puderem se ajoelhar para a gente fazer essa última oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que ouvimos aqui nessa manhã, por tudo que lemos aqui, os textos do Espírito de Profecia, que são tão profundos, e que apenas um desses poderíamos ficar aqui dias e dias e horas discutindo, estudando e refletindo. Pai, mas nós queremos agradecê-lo por esses momentos que passamos aqui no Teu templo, no Teu santo dia, para que nossas mentes possam se abrir para a compreensão, para o entendimento do que temos vivido e qual é a nossa missão, qual é a nossa função no reino do Senhor nesse tempo final. Pai, desperta-nos todos que estamos dormindo,
Coloca-nos de pé, Senhor. Pega na nossa mão direita e nos coloca de pé, Senhor. Para que nós não possamos ser consumidos, porque a causa disso não ter acontecido são as muitas misericórdias do Senhor. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos, meu Pai, estar nos preparando como aquelas noivas prudentes, Pai. Que nós possamos, meu Pai, nos atentar para a reserva de azeite para esse tempo final, Senhor. Na busca do Teu Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, meu Pai, diário nas nossas vidas, meu Pai. Deus, e que nossa mente possa se abrir para compreender a Tua palavra, os Teus mistérios, meu Pai, e qual é a Tua verdadeira vontade para nós, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, nós te imploramos já no começar dessa tarde, Senhor, que Tu possas, Pai, estar conosco a todo tempo, em todo momento. Não nos deixa desfalecer, não nos permita sucumbir, não nos permita cair, Senhor. Mas permaneça, Senhor, com as Tuas mãos sobre nós, para que nós possamos estar no centro da Tua vontade e do Teu querer. Deus, nós nos entregamos a Ti, mais uma vez. Fica com todos nós. Leva os Teus filhos em paz e em segurança de volta para os seus lares. E todos os que estão em casa, juntos com suas famílias, que o Senhor abrace-os nesse momento. Que o Senhor possa, Pai, visitar os doentes, os enfermos, o meu Pai que está ali internado ainda, Senhor. Visita agora com um braço forte, com mão forte, e faça, Senhor, tudo aquilo que lhe aprouver, segundo o Teu querer e a Tua vontade. E por tudo isso nós seremos gratos, como já somos e ainda seremos, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Para finalizar o nosso culto, vamos entoar o hino de número 602. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós, que esteja para sempre, eternamente. Amém. Bom restante sábado a todos. Nosso próximo culto amanhã às 18h30.